Vamos lá, meus irmãos, para o nosso último bloco, da última aula. Então, além de Jesus ter esse propósito de levá-los à iniciativa, Jesus também tinha o foco do quê? De aclarar, ou seja, né, de elucidar, de iluminar toda a lição na mente deles e no coração deles. E, em terceiro lugar, Jesus também tinha o propósito, além de levar a essa elucidação, a essa ideia de luz, de iluminação, tinha o propósito de fortalecer. Pode ver que é isso que Deus faz conosco o tempo todo. Pode ver que nada que Deus faz em nós é em vão. Há sempre um propósito de nos elevar a crescer, de nos motivar, de nos fortalecer, de nos iluminar. Para quê? Para que a gente possa estar extraindo tudo que Ele tem para a nossa vida. Pode ver que a nossa vida e a maneira que Ele nos conduz no ministério, nada é em vão. Quando a gente estuda as histórias bíblicas do passado, nenhum momento e nenhuma obra de Deus ela é estéril. Grave essa frase. Nada que Deus faz é estéril. Tudo tem um propósito. Isso é fantástico. Pastor, mas é o deserto. Não foi estéril. Pastor, mas é o sofrimento de Jó. Não foi estéril. Pastor, mas é o sofrimento no Egito. Não foi estéril. Pastor, foi a destruição como Babilônia. Não foi estéril. Pastor, foi o cativeiro babilônico. Não foi estéril. Pastor, foi nada em Deus é estéril. Tudo ele tem um fruto e tem um propósito. Podem ver que o profeta Isaías diz o quê? Que a minha palavra não volta para mim vazia. Antes, cumpre tudo que lhe apraz, ou cumpre todos os seus propósitos, né? E é assim na nossa vida, tá bom? E agora indo, tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Joia? Beleza, pastor. E agora capítulo 6, sua maneira de dar lições. Ah, irmãos, aí aqui é coisa do Filho de Deus, né? Só ele podia fazer isso. Não é à toa que ele é o maior mestre de todos. O começo da lição. É claro que toda lição deve ter início de um certo modo. Precisamos começar por algum lado e com alguma coisa. Em certos aspectos, o início é a parte mais importante da maneira de ensinar, pois que o êxito ou o insucesso pode depender muito da primeira sentença, ou pelo menos das primeiras. Se não prendemos a atenção e o interesse de nossos alunos logo no início, é quase certo que não mais conseguiremos isso no decorrer da lição. Por isso, o professor precisa estudar com muito cuidado e esmero o início da lição. De fato, muitos professores gastam mais tempo preparando esta parte da lição do que qualquer outra. Deixa eu vou dar uma palhinha aqui, hein, para vocês da aula de homilética. Uma das coisas mais importantes na homilética é a introdução. A introdução. Como você vai capturar os seus ouvintes. Há um autor que diz o seguinte, que quando você consegue capturar com garras de aço os seus ouvintes, a mensagem já está garantida. E é verdade. Martin Lloyd Jones faz uma comparação muito legal com a sela de um cavalo. Ele fala que toda a mensagem é como se você estivesse galopando num cavalo com uma boa sela. Se de repente a sua sela está frouxa, aí ele fala assim, ai, pelo amor de Deus, vou cair desse galope. E se você começa já a pregar e sente que, eu falo assim, você vai cair desse cavalo. E é verdade, meu. Quando você vai inseguro, ai, meu Deus, você só sai de lá de cima pela misericórdia. E não é diferente uma aula. Não é assim, irmãos? É Irmãos, exatamente assim. eu venho preparando essas mensagens. Só um minutinho, irmãos, minha esposa está me ligando aqui. Só um segundo. Oi, Anjo.
meus irmãos, desculpem, tá? Como eu disse, minha esposa demorou um pouco. Ela chega às 9 horas, hoje ela teve que ficar até mais tarde e deixou eu um pouco preocupado agora. Mas está tudo bem, ela está chegando, meu filho já está lá embaixo aguardando ela. Domingo agora. Oh, meus irmãos, que você não imagina a luta que foi para mim. Sabe por quê? De sábado aqui os vizinhos estão fazendo festa, irmãos. Pelo amor de Deus. Não estou descansando, irmãos. Olha, a mensagem estava todinha clarinha, está tudo construído, mas era 10 horas da noite começaram uma festa, um vizinho. Eram 3 da manhã e a festa estava pegando fogo ainda. Acho que foram parar lá por umas 4 da manhã e eu sem conseguir dormir. Eu falava, meu pai, e amanhã? Eu levantei no domingo, imagina a minha cabeça para conjuminar as ideias. Esse domingo foi difícil pregar. Uma mensagem tão gostosa, tão fácil, mas eu estava tão exausto por causa de uma noite sem dormir. Eu cheguei domingo depois do culto, falei, vou dormir. E a festa continuou domingo depois do culto. Falei, pelo amor de Deus, hoje que eu não durmo. Foi uma rave. Graças a Deus. Graças a Deus, domingo à noite pararam. Eu falei, pelo amor de Deus, chega, né? Você vê, parece bobeira, mas o começo da lição, a mensagem. E eu, graças a Deus, comecei bem a mensagem domingo. Eu perdi um pouco depois no desenrolar. As ideias não estavam claras, sabe? As frases não estavam límpidas. Mas a mensagem foi boa. Mas, assim, o começo da lição. O começo, né? E aqui você vê Jesus, ele começava tudo muito bem. Podem ver que até a forma em que ele mudava o assunto. Alguém fazia uma pergunta, ele sabia sair e colocar. Podem ver a mulher samaritana, Nicodemos e tantos episódios. Fazem uma pergunta para Jesus, ele sabe sair de uma situação e chegar em outra com uma maestria. Isso é coisa do nosso bendito mestre, né? E a gente tem que aprender com ele, né? Então, aqui, começo da lição. O que significa o começo da lição? Em tese, é de fato isso, é o que é o mais importante. Porque se você domina o começo da lição, em outras palavras, você está demonstrando o seguinte, olha, eu sei o que eu vou falar. Eu tenho certeza do que eu vou transmitir. Então, por isso que se gasta muito tempo na introdução, para que a gente possa ser muito excelente. Continuando aqui, a apostila, um exemplo de Jesus. Jesus dava vários exemplos, né? E aqui, a mulher samaritana é o exemplo mais clássico. Ela começa falando uma coisa, Jesus pega uma direita, sai por uma tangente e conduz o papo e leva ela até onde ele deseja, que é o quê? É salvar aquela mulher, salvar aquela pessoa totalmente perdida. O desenvolvimento da lição, ele não só dominava a introdução, mas ele também sabia como desenvolver. E em homilética a gente vai aprender bastante isso sobre as questões do domínio sobre os argumentos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Podem ver, Jesus, ele desenvolvia com essa excelência, né? Coisas essenciais ao desenvolvimento da lição. Ele ia naquilo que importava, ele não ficava floreando. E aqui, mais uma vez, a gente vai ver um exemplo que é dado pelo autor, né? Também da mulher samaritana. Ele vai falar sobre a água. As conclusões de Jesus. O que dizer, então, da conclusão de Jesus, meus irmãos? É simplesmente magnífico. A forma em que ele concluiu, o suprassumo, ora dando aquele golpe, né? Vamos falar aqui na linguagem do boxe. Jesus, ele dava um soco no queixo, desestruturava, levava a nocaute os seus oponentes, né? Então, a maneira em que ele conclui, a forma em que ele conclui, a grandiosidade da conclusão do mestre, era simplesmente fantástico. E a gente vê isso em vários episódios, em várias passagens. Podem ver, irmãos? Quer ver um exemplo? Eu quero dar um exemplo. Qual foi a última palavra de Jesus em Mateus que marca para nós?
Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, mas nesse contexto ele começa dizendo Ide por todos. ide. Olha, que conclusão. Ele vai se ascender aos céus e, olha, agora é com vocês. Deixei vocês prontos, fiz tudo, consumi tudo, vão e façam em todas as nações, batizando-os e eu estarei com vocês. Podem ver que o processo do evangelismo de Jesus é o anúncio da salvação, mas é o discipulado. Está tudo interligado, né? Você ganha a pessoa, mas você discipula ela. Porque se você ganhou ela e não discipulou, quer dizer que não ganhou. Discipular sem ganhar é só um catedrático. Você ganha, discipula. E aí, dentro desse processo, você ganhou mais um discípulo, e aí eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Que conclusão mais linda que essa, irmãos? Dando-nos a grande comissão, a grande missão. E agora, vamos lá, irmãos, alguns métodos utilizados por Jesus. Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza. Alguns métodos utilizados por Jesus. Uso de objeto ou coisas, a natureza e o valor dos objetos. Podem ver que Jesus ele não emprega as coisas de forma simplista. Ele sabia o que ele estava falando. Parábola do talento, ele sabia quanto valia um talento. A questão dos dons, ele sabia o que era um dom. A questão de um líder, ele sabia o que era um líder. De um centurião, ele sabia o que era a vida de um centurião, a palavra de um centurião. Ele não dizia as coisas ao léu, simplesmente ele sabia como usar os objetos, as coisas, a natureza, o uso que Jesus fazia dos objetos, né? Ou seja, podem ver que ele tinha consciência e ele usava com excelência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Jesus falou mais sobre pobreza ou sobre riqueza? O que vocês acham? Riqueza. Riqueza, irmãos. Agora, não porque ele queria incitar os seres humanos a ser rico, não. Mas ele sabia do valor que as pessoas davam ao dinheiro, às posses, à riqueza. E ele vai usar isso com muita excelência. Jesus poderia nos conduzir a uma vida de ganância. E ele vai na contramão disso tudo. Mas ele usa o quê? Ele usa do dinheiro como uma ferramenta poderosa na sua maneira de se comunicar. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ajuntais para vocês um tesouro onde a traça nem a ferrugem corrói. Ou seja, ele sabia do valor que era a riqueza para os homens, mas ele sabia do valor que era a riqueza de Deus também para os homens. E ele sabia articular isso de forma extraordinária. Fantástico, não, meus irmãos? Olha só, a questão aqui também da dramatização. Jesus ele sabia utilizar a dramatização. Ele sabia utilizar a sua retórica, a sua comunicação, a sua persuasão. Ele tinha domínio da retórica. Como diriam alguns contemporâneos, ele tinha fluência neurolinguística, ele sabia como se comunicar. Ele sabia na hora de falar com ímpeto, ele sabia na hora de expor emoção, mas ele não manipulava as coisas. Ele não usava da emoção para cativar as pessoas. Ele conquistava as mentes das pessoas pelo poder de Deus e os corações. Ele não conquistava as emoções das pessoas. Pode ver que quando ele está diante de Lázaro, ele chora porque ele está chorando, porque Lázaro era uma pessoa querida e amigo. Mas na hora que ele brada, Lázaro, saia para fora, meus irmãos, eu fico imaginando o brado dele. O brado. Judeus ali, a oração. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor vai me ouvir agora, porque ao ler o texto, nós entendemos que quando ele é avisado de que Lázaro está doente, e aí ele até dialoga com os seus discípulos, ele já tinha consciência do que ele iria fazer com Lázaro. Podem ver que a expressão era algo assim, ó, a gente vai fazer algo especial lá.
E na hora que tudo acontece, ele se entrega àquele momento com honestidade, não com persuasão vaidosa. Ele chora porque ele amava. Tanto é que as pessoas veem nele essa verdade. E na hora que ele brada, depois da oração dele, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, o Senhor vai me ouvir agora. E ele diz, Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, eu imagino que ele enche o peito. Eu imagino. Lázaro, vem para fora! E aqui tem um detalhe, irmãos. Havia uma tradição entre os judeus que o morto poderia ressuscitar até o terceiro dia. Depois do terceiro dia não tinha mais como ressuscitar. Então por isso que ele faz o que faz, na autoridade que faz, porque ele tem um poder sobre vivos e mortos. E aí ele quebra aquela tradição. E eu não imagino que ele falou assim, Lázaro, vem para fora, Lázaro. Ah, meus irmãos, eu acredito aqui que ele ora com aquela oração, Pai, o Senhor me ouve sempre, o Senhor está me ouvindo agora. Com lágrimas, né? Na hora que ele brada, é o brado que sacode e de repente vem Lázaro, nem envolto ainda em faixas, e Jesus disse, tirai as faixas. Porque faixas a gente tira, pedra a gente tira, mas é somente Jesus quem faz ressuscitar dos mortos. Aleluia. Tirai a pedra, né? Pode ver que o pastor Ernesto Tonini escreveu um livro lindo, Tirai a pedra, a gente tira a pedra. A gente só tira a pedra. Quem faz o milagre é Jesus. A gente tira a pedra e tira as faixas. Jesus diz, depois que Lázaro ainda está cheio de faixa, né? Tirai, desatai-o. A gente só tira a pedra e tira a faixa. Hoje eu estou aqui tirando pedras e tirando faixas, mas quem está fazendo vocês crescerem a mim é o Mestre. É ele que tem autoridade sobre vivos e mortos. A dramatização, né? A dramatização. Significado e escopo da dramatização, o autor vai trabalhar um pouco sobre isso, a importância, a ênfase dada por Jesus à dramatização. Aí vem as histórias ou parábolas, e a gente já conhece isso, e nós estaremos trabalhando muito sobre essa questão em homilética. Aqui a gente vai dedicar uma aula específica só sobre isso. Tá bom, meus irmãos? E agora o último capítulo para a gente concluir o nosso material. Outros métodos de que Jesus lançou mão. Vamos lá. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Beleza. Tranquilo? Bem, tudo bem. Outros métodos que Jesus usou mão. Preleção. Aqui seria o método de preleção é o de discursar na apresentação de uma lição, falando o professor diretamente à classe. O professor, então, faz tudo, ou praticamente tudo, falando só ele. Supõe-se que ele seja apresentação sistemática e compreensiva. Mas também pode não ser, pode incluir ou não o uso de quadros negros ou de outros materiais. Woodrow Wilson certa vez disse que o uso de preleção é o método literário na sala de aula. Também tem recebido o nome de discurso didático. Para nós, aqui em homilética, a gente trabalha como pregação, né? É uma preleção, é uma aula. O valor e a fraqueza desse método. E aqui o autor vai trabalhar um pouco sobre isso. Por que há uma fraqueza? Porque o professor apenas fala e ele não consegue interagir se os alunos estão retendo. A preleção ela é muito boa, mas ela pode ser também uma coisa que o aluno não retenha. Podem ver que no nosso processo de estudo aqui, vocês leem bastante, vocês têm que ler a apostila. A gente está vendo outros materiais, a gente debate em classe, temos a prova, porque senão fica uma coisa apenas onde o professor se comunica. Essa interação de professor e aluno é muito importante, né? Tudo bem até aí? Aham. O discurso de Jesus, a maneira em que ele discursava, perguntas. Pastor, Jesus tá gostava de fazer perguntas. Opa! Cortou? É, pra mim aqui Melhorou? também cortou. Hoje deu umas falhadas, né? Então, eu disse que Jesus, o último ponto, foi sobre essa questão
das preleções, né? O valor e a fraqueza do método da preleção, discurso de Jesus, ou seja, quando ele discursava, seria mais ou menos o que acontece nos nossos púlpitos, um discurso. Não é que isso não seja válido, irmãos, isso é muito válido, mas a gente sabe que o aprendizado é muito mais do que o púlpito. É o púlpito, é o dia a dia, o aconselhamento, é a interação, é a vida de comunhão, onde você extrai se realmente a pessoa aprendeu, você ensina pela vida, ou seja, o púlpito é um detalhe de um todo, né? Podem ver o quanto é significativo a vida de um pastor quando acaba o culto. As pessoas vêm conversar, tirar dúvidas, orar junto, não é assim? Ou seja, não só ali, durante a semana, que as pessoas sentam junto, buscam aconselhamento, ou seja, o ensino continua sendo passado, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Ok. Jesus também usava do método de perguntas. Lembra o método socrático que eu falei uma das aulas passadas? A arte de fazer perguntas, maiêutica, né? Você levar o aluno a refletir e te dar respostas. Vem os exemplos de Jesus, a influência de Jesus por meio do exemplo, eu acho que é a maior lição dele. E também temos uma outra característica dentro dos seus métodos, que é as discussões ou debates. Isso é importante, irmãos. Aprender, debater de forma correta. Podem ver que os apóstolos, nesse ponto, era comum na igreja primitiva fazerem debates. Ou como chamamos depois na história da igreja, os concílios. O que é um concílio? Irmão, um concílio nada mais é do que um debate. Qual foi o primeiro concílio? Atos 15. Primeiro debate. O que faremos? Isso faz parte da vida da igreja. O que nós iremos fazer? Debate-se os líderes, debate a igreja, oramos pedindo uma direção para Deus, né? Agora, é claro, a gente tem que fazer debates inteligentes, debates respeitosos, não discussões tolas e vãs, né? E aqui o autor vem trabalhar sobre a natureza de um debate. Aí Jesus temos ilustrações desse fato. E assim, meus irmãos, estamos agora no último capítulo, que agora é o último, os resultados do labor do mestre. Tudo bem até aí? Tranquilinho? Joia? Ok. Resultados do labor do mestre. A valorização e a elevação da pessoa humana, ou seja, a nossa salvação e a nossa humanidade, né? Nos tornando seres humanos cada dia mais parecidos com eles. Como? Levando as nossas vidas sendo transformadas por Ele, em primeiro lugar, pelo poder dele na nossa vida, e nós, como discípulos dele, agora dando espaço para que essa transformação seja real na nossa vida toda. Incentivos para as reformas, dando aquela ideia de que é possível a gente crescer, é possível a gente melhorar, é possível a gente estar a cada parte da nossa vida evoluindo. Eu sei que para nós cristãos, a palavra evolução parece um pouco mais darwinista, até mesmo nós evoluímos, pode dar até uma ideia meio espírita, mas não pensem assim, né? Eu sei que na ideia do espiritismo é a reencarnação, quando você se evolui, né? Você passa por um processo. Nós não cremos nisso, mas eu acredito muito, irmãos, que nós evoluímos. Como assim, pastor? Nós evoluímos no sentido de aprimoramento. Se nós nos permitirmos crescer, a gente vai crescer enquanto viver. Eu acredito que há uma evolução da nossa vida, há uma evolução da nossa espiritualidade. Enquanto a gente estiver aqui, é possível a gente melhorar a cada dia, sem jamais nos tornarmos plenos nessa vida. É o que eu acredito. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Beleza. Ou seja, nós gostamos da expressão renovo, nós gostamos da expressão renovar, nós gostamos da expressão refazer, mas por que não evoluir, né? Não vejo nenhum problema. A gente vai
Pode ver que o apóstolo Paulo usa uma palavra que a gente não tem nenhum problema de usar, que é desenvolver a vossa salvação. O que é desenvolver? É evoluir. Você está evoluindo. Você está desenvolvendo. Você está crescendo. Né? Continuando aqui. Quarto ponto. Melhorias das instituições. Ou seja, irmãos, lógico que se nós nos aprimoramos, aquilo pelo qual estamos até na nossa nação, né? Podem ver que nós somos filho do meio e temos um dever no nosso meio. Eu acredito que quanto mais nos tornarmos cristãos exemplares, as nossas vidas, famílias e sociedade vai se tornar mais exemplar. Eu aprendi e acredito nisso, que uma igreja forte se faz de cristãos fortes e de lares fortes. E uma sociedade forte se faz de famílias fortes. E assim a gente melhora as nossas instituições, porque essas famílias fortes, dessas igrejas fortes, nos farão termos indústrias fortes, instituições fortes, empresas fortes, políticas fortes, porque teremos o que é um nível para cima e nunca para baixo. Elevaremos a nossa média, não seremos medianos, né? Eu não sei se você já aprendeu, mas a palavra medíocre vem de mediano, né? Aquilo é medíocre, está na média. Jesus não nos faz ficar na média, em nada. Jesus nos eleva acima da média. Ou seja, a proposta de Deus em nós é nos tirar da mediana, é nos tirar da mediocridade. Amém? E aqui a gente está para isso também, né, meu irmão? Para poder elevar um pouco a nossa vida com Deus. E o outro ponto, saturação da liturgia. Até a nossa liturgia vai ser influenciada, assim como as artes serão influenciadas, assim como a filantropia, ou seja, trabalhos sociais. Por quê? Pastor, Travou tudo aqui, hein? travou, né? Onde a gente for... Pastor, tá Parou? travando aqui. Travou agora? Travou? É, sumiu um pouco aí a voz do Onde pastor. vocês ouviram? Onde vocês ouviram? Onde eu parei? Eu estava falando... Vou começar a falar sobre filantropia, eu acho. Exatamente. Isso, então. Então tá, voltando então. Então eu falei que Jesus não veio nos tirar da mediana, da média, né? E quando ele nos tira da mediana, ele vai melhorar as nossas instituições, porque não tem como. A nossa liturgia vai ficar melhor. A gente não vai ficar enfadonho num padrão, a gente vai ter criatividade. Na influência nas artes, por que a gente vai ter influência nas artes? Porque isso vai ser natural, vai fazer parte da nossa vida. A gente vai atingir todas as áreas, sejam elas artísticas, como louvor, como dramaturgia, como até mesmo hoje tecnologia. Seremos úteis na filantropia, ou seja, trabalhos sociais, ou seja, nós seremos úteis na vida, porque teremos inspiração para servir, porque o mestre por excelência deixou o seu legado, e agora, diante desse legado, a gente vai se tornar pequenos discípulos dele, aonde levaremos o ensino dele com excelência e esperamos ser cristãos piedosos e de verdade. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Aula Maravilha. dada? Matéria cumprida? Amém. Amém? Então chegamos ao fim de mais um módulo, meus irmãos, para a glória do Senhor. E eu vou dar a prova agora para vocês. E agora eu vou simplesmente terminar essa gravação e vou passar para vocês a prova. Vocês vão me entregar depois. Beleza? Alguma dúvida? Gostaram do módulo? Do livro-texto? Pensa. Pensam, né? Pensa. Então, querendo Deus, na primeira terça-feira de agosto, iremos dar... eu estou escolhendo se eu começo com hermenêutica ou se eu começo com homilética. Eu estou escolhendo entre... Ou será uma dessas duas matérias. Estou pendendo para dar hermenêutica, que é a arte de interpretar. Mas pode ser que eu opine por homilética. Eu estou orando ainda sobre essa questão, porque vai ser uma dessas duas matérias, tá bom?
Se tivéssemos aula terça e quinta, seria numa aula homilética e na outra aula hermenêutica, né? Mas, tendo em vista que a gente está nesse ritmo, então eu tenho que opinar uma das duas. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário para a gente encerrar? Não, pastor. Tudo beleza. Agradecer, que foi uma bênção. Tem sido, aliás, né? Não foi, não. Tem sido uma bênção. E ora a Deus para que tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui, a gente possa colocar em prática para a glória dele. Amém. E eu me senti mais uma vez muito honrado e agradeço ao Senhor pelo privilégio de ter vocês como parte, né? Porque, como eu já mencionei, né? Quando nós ensinamos, nós aprendemos também. E antes de eu abençoar vocês, eu estou sendo abençoado. E eu agradeço pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, aprendendo junto e passando para vocês. E agradeço a Deus pelo privilégio de ter levantado o nosso seminário e a nossa igreja ser essa patrocinadora, para abençoar outras vidas, outros ministérios. E a minha oração é que Deus traga muitos alunos e professores abençoados para a gente continuar vendo lições e livros como esse sendo trabalhados, para que a gente se prepare para o Senhor da Seara, porque os campos estão brancos. Amém, meus irmãos? Então, que Deus seja louvado, viu, meus irmãos? Obrigado aí por esse período, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou passar a prova para vocês. Eu vou gravar a prova, que eu vou depois disponibilizar também a prova para o Felipe, que hoje, infelizmente, ele está lá em Botucatu. Então, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Vou parar Amém. a gravação, Deus abençoe. depois fiquem aí. Amém.